A segurança em aeroportos era quase inexistente. Não havia detectores de metais ou qualquer outro tipo de revista de passageiros. Foi contando com essa fragilidade que, na tarde de 23 de novembro de 1971, um homem aparentando meia-idade, vestindo terno escuro e carregando uma maleta preta, entrou no Aeroporto Internacional de Portland, nos Estados Unidos. Usando o nome de Dan Cooper, comprou uma passagem do voo 395 da Northwestern Airlines, com destino a Seattle. Sequestros de avião eram relativamente comuns naqueles tempos. Segundo estudo publicado em 1986 pelo periódico American Journal of Sociology, houve nada menos que 326 casos em todo o mundo entre 1968 e 1972. É mais que um caso por semana. Mas aquele era o início do único sequestro de avião jamais solucionado na história. Já documentado em livros e filmes, o crime virou tema da série documental D.B. Cooper, Desaparecimento no Ar, recém-lançada pela Netflix. Ao entrar no Boeing 727, usando óculos escuros, Cooper tomou o assento 18E, na última fila do avião, que tinha cerca de um terço de sua capacidade ocupada, 36 passageiros, e pediu uma dose de uísque. Pouco após a decolagem, muito tranquilamente, Cooper entregou à comissária de bordo Florence Schaffner um bilhete. Ela tentou ignorar, achando que era uma cantada, e jogou o papel na bolsa sem ler. Mas o homem se inclinou e disse: "Melhor ler o bilhete. Eu estou com uma bomba." A mulher arregalou os olhos. A mensagem dizia para a comissária se sentar ao lado de Cooper. Ela obedeceu, mas quis ver a bomba. Quando o criminoso abriu a mala, Florence contou 8 cilindros vermelhos de dinamite ligados por um fio. Parecia real o bastante. O passageiro, então, começou a listar exigências para não explodir o avião pelos ares. Queria $200 mil, cerca de $1 milhão em valores atuais, numa bolsa às 17 horas, além de 4 paraquedas, na chegada a Seattle. Cooper sabia que se pedisse apenas um paraquedas, poderia receber um equipamento adulterado, para ele morrer ao saltar. Como pediu 4, as autoridades entenderam que ele estaria com reféns e não quiseram correr risco de matar um inocente. Muito inteligente, afirma na série o escritor Tom Colbert, que ficou anos procurando o sequestrador e lançou o livro O Último Mestre Fora da Lei. A comissária de bordo anotou tudo num papel e levou à cabine dos pilotos. Foi quando entrou no enredo outra comissária, Tina Muklov, que passou a ser a principal interlocutora do sequestrador. Cooper continuou enviando exigências à cabine, por meio de Muklov, sem que os passageiros sequer desconfiassem. Ele acrescentou que queria caminhões de combustível para reabastecer a aeronave em Seattle. Ninguém desembarcaria até o resgate ser pago, mas Cooper prometia que os passageiros seriam todos liberados após a chegada dos $200 mil e dos paraquedas. O capitão William Scott, do voo 395, informava a torre de controle do aeroporto em Seattle sobre tudo, mas os passageiros nem desconfiavam. A viagem deveria ter 37 minutos, mas o comandante avisou que a chegada seria atrasada por dificuldades menores. O avião sobrevoou o terminal de Seattle por 2 horas, até o resgate ficar pronto. Posteriormente, Tina Muklov contou aos investigadores que, enquanto aguardavam para aterrissar, ela e Cooper conversaram sobre amenidades. O pirata aéreo perguntou qual o local de origem da comissária, e ela respondeu que nascerá na Pensilvânia, mas que estava morando em Minneapolis. O sequestrador, então, disse que a cidade era um lugar muito bonito. Porém, quando foi a vez de Tina perguntar de onde era o criminoso, ele, obviamente, recusou-se a responder. Na sequência, Cooper indagou se a comissária fumava. Ela disse que havia parado, mas o homem ofereceu um cigarro mesmo assim. Tina aceitou na hora. O voo decolou de Portland às 14h50, mas somente às 17h24 o comandante foi informado de que os paraquedas e o dinheiro estavam no aeroporto. Às 17h46, o Boeing 727 tocou o solo.
Tina Moklor saiu para pegar os itens exigidos. Enquanto Cooper conferia as notas na bolsa, os passageiros foram liberados. O avião foi reabastecido e, às 19h40, decolou de novo com a tripulação e o sequestrador, em direção à cidade do México, seguindo o plano de voo do criminoso. Os passageiros só souberam do que ocorria quando desembarcaram. E, como ficaria claro, nem a tripulação conhecia o verdadeiro plano de D.B. Cooper. O movimento que tornaria aquele crime famoso ainda estava para ser revelado. Quando as autoridades se deram conta, era tarde demais. O bandido mandou a tripulação para a cabine, onde todos deveriam ficar com a porta fechada. Ao obedecer, Tina Moklor viu prendendo o que parecia ser o dinheiro na cintura. Nesse momento, o Boeing 727 já estava voando baixo e em velocidade reduzida, sob as ordens do pirata, que o tempo todo parecia saber exatamente o que estava fazendo. Em algum ponto entre as cidades de Seattle e Reno, por volta das 20 horas, o painel de controle do avião avisou que as escadas traseiras estavam sendo acionadas. Usando o intercomunicador, o capitão Scott perguntou se Cooper precisava de algo. Um enfático não foi a última palavra que ouviram dele. O sequestrador nunca mais foi visto. Como não havia confirmação do salto, dezenas de agentes cercaram o Boeing quando este desceu em Reno, na Califórnia. No avião, foram achadas 66 impressões digitais não identificadas. Pistas deixadas para trás não levaram a lugar nenhum. Sem foto para divulgar, o Federal Bureau of Investigation, FBI, contou apenas com um retrato falado. Mas o tio Sam jamais descobriu sequer a identidade do criminoso, que ficou conhecido como D.B. Cooper após o erro de um repórter que escreveu em seu jornal o falso nome dessa forma, em vez de Dan Cooper. Uma lista de suspeitos foi minuciosamente investigada. Mas, nada. Usando a hora exata, 20h13, em que a porta traseira do avião fora baixada na noite de 24 de novembro de 1971, calculou-se uma área aproximada dentro da qual o pirata poderia ter tocado o chão. Agentes bateram de porta em porta, espalharam o retrato falado, ofereceram recompensas. Nada. Foram décadas de trabalho policial e de diferentes escritores e jornalistas com faro investigativo. Somente em 2016, após 45 anos, o FBI anunciou que estava encerrado seus esforços para encontrar o bandido. Em 1980, um menino de 8 anos de idade cuja família estava de férias no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, descobriu 3 pacotes com algo em torno de $5.800 do resgate enterrados às margens do rio Columbia. As notas haviam se deteriorado devido ao tempo, mas o FBI confirmou que faziam parte do dinheiro entregue a Cooper. O achado deu força à hipótese de que o criminoso não havia sobrevivido à queda ou pudesse ter morrido após aterrissar à noite numa região montanhosa e fria. Mas essas possibilidades não foram comprovadas. Até porque outras pessoas saltaram nas mesmas condições e sobreviveram. Ao que parece, o mistério jamais será solucionado. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.